Olá! Vamos para mais uma das nossas videodicas, agora falando sobre estruturas de repetição. Ao realizar leitura de dados repetidas vezes, precisamos tomar cuidado justamente com as variáveis de controle, para que elas não travem. Como totalizar essas variáveis? Como fazer com que essas estruturas de repetição fiquem e não travem o sistema? É para isso que existem essas nossas videodicas. Observe, sempre que estivermos à frente de uma estrutura de repetição, o foco deverá estar sempre na variável de controle. Variável de controle é aquela que vai estar sempre no foco das nossas atenções. A estrutura para, por exemplo, tem um formato bastante fixo, né? Por exemplo, para de um valor inicial até um valor final, passo, um valor incremento, faça. Onde está a variável de controle? A variável de controle aparece justamente após para. Essa variável de controle precisa ter um cuidado danado, um imenso cuidado sobre ela. Ela vai gerir toda a estrutura. Então, você vai, por exemplo, de um valor inicial 1 até o 100. Se eu tiver algum tipo de manipulação dentro dessa variável, dentro dessa estrutura de controle, dessa variável, toda a estrutura vai se perder. Então, observe bastante quando isso acontecer. A variável de controle dentro da instrução enquanto. Sempre que tivermos à frente de uma variável, né, e que esteja utilizado na condição da instrução enquanto, observe com carinho nessa condição. Essa condição contém uma informação preciosa, é a nossa variável de controle. Dentro da estrutura de repetição, ela deverá ser manipulada obrigatoriamente, diferente da anterior. O para não pode ser manipulado, já a estrutura enquanto, ela precisa ser manipulada. Observe com carinho isto. Não somente a variável de controle do enquanto, mas também da próxima estrutura, que é a estrutura repita. A estrutura repita tem os seus comandos executados sem nenhuma condição. Porém, para que ela possa repetir essas instruções, é necessário que tenha o controle sobre a variável que está lá na condição. Então, repetindo, para não pode mexer nas variáveis de controle. Enquanto e repita, precisa ter uma manipulação da variável de controle dentro dele. Agora vamos observar de que formas estaremos fazendo o controle dentro das estruturas de repetição dos acumuladores. Acumuladores são utilizados para que possamos estar dentro de uma manipulação repetida de valores. Por exemplo, o total de uma nota fiscal, o total de um pedido, acumuladores de valores para expressões matemáticas e coisas do gênero. Seja o seguinte exemplo, ler 25 salários e exibir o somatório deles. Observe, eu não tenho um, eu tenho vários salários. Cada um desses salários precisam ser somados. Eu preciso ter uma variável de controle para ir de 1 até 25. Das 3 estruturas que já estudamos, qual delas se adequa melhor? Isso, para. A estrutura para vai de um valor inicial até um valor final. Posso mexer nessa estrutura dentro dela? Muito bem, não posso, isso mesmo. Então, a estrutura para é utilizada para valores fixos. Esses valores fixos, para conta de 1 até 25, dentro dessa estrutura para, eu terei uma variável só para poder somar os valores. A variável é a soma. Essa variável foi criada exclusivamente para que eu possa fazer este controle. Observe que em nenhum momento a variável de controle do para foi utilizado. Se eu tivesse uma estrutura enquanto, seria diferente. Enquanto um determinado salário for diferente de 0, faça. Observe, se eu não mexer na variável salário, dentro dessa estrutura, como é que ele poderá ser modificado? Como eu poderei estar fazendo uma acumulação? A única diferença se o salário é ou não lido, se isso não acontecer antes do enquanto, eu não tenho uma estrutura de controle. Eu não tenho uma estrutura de repetição. Eu preciso fazer com que, dentro da instrução enquanto, a leitura da variável ocorra antes. E por quê? Porque não é o para. Porque eu preciso ter dentro dessa estrutura uma leitura antes e dentro dessa estrutura de repetição, dentro dela eu vou manipular tanto a variável quanto o seu somatório. Observe, então, que o somatório está sempre sendo utilizado dentro da estrutura de repetição. Conclusão? Mais vale uma variável de controle nas mãos do que repetidas variáveis de leitura voando. Eu sou Edwílio Maia, professor da disciplina de algoritmos. Aguarde mais videodicas.